O coronavírus está acelerando a crise política no Brasil. É sabido já de algum tempo que o presidente Bolsonaro não tem apoio do Congresso, a maioria do Congresso, nem da Câmara, nem do Senado, e parece que tanto a Câmara quanto o Senado entraram em rota de colisão com o presidente, ou seja, um país dividido não pode subsistir, e é o que está acontecendo. O Executivo está numa direção, o Congresso em outra direção, e fiscalizado e respaldado até certo ponto, até onde se saiba, pelo Judiciário, de forma que o país está num confronto. O presidente Bolsonaro em nenhum momento está se inclinando a se humilhar diante do Congresso. Ele está confrontando o Congresso e pedindo apoio da população, porque apoio dos militares ele acha que já tem uma situação de confronto, mas que vai se arrastando, porque os que estão na política não são infantis, não são ingênuos, eles sabem exatamente o que estão fazendo e estão jogando o xadrez do tabuleiro político, só que quem sofre é a população. Mas o Brasil, como já está endividado e economicamente inviável, uma dívida colossal, o país vai sofrer mais ainda. É um país economicamente fragilizado. Hoje, o Brasil já é dos países mais atingidos na economia pelo coronavírus. O número total de pessoas que estão contaminados pelo coronavírus é relativamente pequeno, esse número no Brasil. Mas a economia está bastante abalada, principalmente porque ela depende da economia do restante do mundo. Então, o Brasil está bastante abalado porque o Brasil é um país frágil para a economia, está bastante fragilizado pela sua grande dívida, se bem que a dívida agora não é o problema, mas o problema é o confronto político que há entre o executivo, principalmente, e o legislativo. E esse confronto está apertando muito. Houve uma trégua por causa do coronavírus, mas o Congresso resolveu suprir essa trégua. E ontem, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, deu uma entrevista como o chefão do Brasil, o primeiro-ministro do Brasil, como num parlamentarismo branco. Ele falou sobre todos os assuntos, o que vai fazer, o que deve fazer, como as coisas vão acontecer. Ele deu uma entrevista como mandante do país, como quase se o presidente Bolsonaro não existisse. Eu fiquei impressionado com aquilo e pensei comigo mesmo, Senhor, não tem chance para a sobrevivência do presidente Bolsonaro. Além do que, já existem vários pedidos de impeachment lá na Câmara, protocolados na Câmara contra o presidente. Para que um processo desse de impeachment tenha prosseguimento, basta que haja apoio, e apoio é o que a oposição mais tem. O presidente não conseguiria resistir a um processo de impeachment. Na esmagadora maioria da Câmara e do Senado, já está contra ele a maioria. Então, num processo de impeachment, ele sairia fora. Só que ele não se dá por vencido, é um guerreiro, um militar, ele está querendo a confrontação, apela para o povo, acha que o povo está com ele e ele acha que vai continuar governando. Mas já está apelando para a confrontação e ele pensava que teria uma trégua com o coronavírus, mas ontem o presidente da Câmara trouxe uma notícia bombástica, que o Congresso não vai parar. Ele não vai botar 500 deputados no plenário, mas a Câmara está desenvolvendo a toque de caixa e para a semana que vem já deve estar pronto um aplicativo para que os deputados votem de onde estiverem.
os deputados vão poder funcionar à distância, é igual uma aula à distância. Eles vão poder votar de onde eles estiverem, enquanto o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, vai estar lá com os líderes partidários, apenas ali um número relativamente pequeno de deputados, coisa de 20 deputados e número pequeno, enquanto a maioria vai poder ir para seus lugares, para suas casas, para seus estados, e eles vão poder votar de lá. Os deputados vão poder votar de lá, e assim o Congresso vai continuar a funcionar, a Câmara vai continuar a votar, inclusive, possivelmente, o impeachment. E isto foi uma notícia ruim, muito ruim para o presidente Bolsonaro, mas ele, por sua vez, já reagiu, já deu entrevista dizendo que ele não vai aceitar ser isolado. O isolamento ele não vai aceitar, ou seja, está havendo já praticamente um parlamentarismo branco em que o Congresso dita o que vai ser feito, o presidente vai apenas ter que obedecer. Vai virar quase uma rainha da Inglaterra ou coisa parecida. Ele já disse que não aceita este papel e vai partir certamente para o confronto. O presidente já alegou que isolar o executivo é golpe. Sendo golpe, ele vai reagir contra um golpe. O presidente Bolsonaro tem usado palavras militares, palavras de ordem. Se é golpe, ele vai reagir contra um golpe. E ele está denunciando este golpe por parte do Congresso junto com o Judiciário. Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal, até sofrendo críticas de muitos, inclusive de alguns ministros, através do presidente Dias Toffoli, resolveu continuar a funcionar, mesmo enfrentando o coronavírus. Supremo Tribunal Federal resolveu continuar funcionando. É porque os tempos são difíceis. Eles não querem estar parados enquanto as coisas acontecem. Numa leitura muito simples, nós estamos a poucos dias de um confronto, de um golpe ou contragolpe. O fato é que o que está previsto está sendo apressado pelo coronavírus. Só para você entender, existe essa briga que está se acirrando entre o Executivo e o Congresso. O presidente precisa da aprovação do Congresso para tudo que tem que fazer. E isso é o certo. Mas o Congresso está afinado em negar ao presidente a autorização para fazer o que ele quer. E o presidente já está desafinado com o Congresso há muito tempo. Esse confronto é inevitável, mas estava sendo protelado. O coronavírus agora está acelerando. O presidente achou que teria uma trégua para poder fazer algumas coisas enquanto o Congresso ficaria parado por causa do coronavírus. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ontem disse que estão desenvolvendo o aplicativo para a votação dos deputados à distância e eles vão continuar funcionando. Ainda deu uma cutucada, o Congresso só parou na ditadura. Mas, para bom entendedor, meia palavra basta. O que ele quis dizer com a ditadura? É exatamente o que o presidente Bolsonaro está querendo agora, segundo a linguagem dele. Em outras palavras, o confronto já está determinado. O presidente ameaçou aquela grande manifestação pública que o coronavírus jogou por terra. Não foi possível no dia 15 de março. Agora, não se sabe o que vem pela frente. O fato é que o presidente não aceita ser tutelado pelo Congresso. O Congresso está tomando cada vez mais à frente das coisas e negando ao presidente as ferramentas para ele continuar dirigindo o país. O confronto já está determinado, vai acontecer proximamente. O coronavírus está acelerando. Somando a isto, o fato de que nos próximos dias medidas
seríssimas terão que ser tomadas pelos governos por causa do agravamento do coronavírus, que está se agravando e vai continuar se agravando no Brasil, e as medidas econômicas e outras medidas muito duras que vão ser tomadas, isso vai acelerar a confusão no Brasil, a crise. E presos estão amotinados nos presídios e há uma série de consequências que vão acelerar esses acontecimentos de um confronto político já profetizado por Deus a nós de algum tempo. Esse confronto agora está bem próximo e a situação vai piorar bastante neste país. Em havendo confronto, não vai ser facilitada a saída, não. O confronto vai resultar em uma guerra interna no Brasil, trazendo muitas vítimas, problemas e muita confusão. Em resumo, o Congresso, com a maioria de deputados e de senadores, quer mandar no presidente. O presidente acha que tem o apoio popular e que ele quer governar. E o Congresso está travando e freando o que ele quer fazer. Então, essa situação não vai ser resolvida. É só lembrar para os mais velhos que em 1961, um homem chamado Jânio Quadros ameaçou renunciar porque o Congresso não o apoiava e ele achou que o povo o traria nos braços. Isso não aconteceu e ele se perdeu naquela renúncia de Jânio Quadros. O presidente Bolsonaro já aprendeu, não tem nada de renúncia, não vai aceitar o processo de impeachment e ele vai partir para o confronto, só que ele tem os militares com ele. Aí a situação vai se complicar. O resto do país, que já está sofrendo com o coronavírus, vai sofrer mais ainda em consequência das medidas dos governos em relação a isso. Então, o confronto está aí delineado e muito malefício vai acontecer. Essa noite eu não consegui dormir direito, Deus me acordou, quando pela manhã eu fiz a leitura da tomada de Jericó, quando as muralhas de Jericó caíram, e eu fiquei pensando, meu Deus, o presidente Bolsonaro está cercado, ele está sem condições políticas, a situação econômica se agravando e o coronavírus piorando tudo, ele está perdido. O Senhor mostrou, o povo de Israel cercou Jericó e as muralhas caíram. E a situação agora vai ser assim também. Mesmo apesar de inferiorizado, o presidente Bolsonaro, muito enfraquecido, mas ele vai dar a volta por cima. Como eu não sei, vai ser um milagre que Deus vai fazer. Logo a seguir vem a notícia. O Salomão traz a notícia de que um grupo de evangélicos foi ter com o presidente Bolsonaro os recebeu, cantou um corinho, vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. E foi uma espécie de confirmação do que Deus está fazendo. Então, em resumo, nós estamos nas vésperas de um confronto e o presidente Bolsonaro está politicamente enfraquecido e só um milagre vai fazer com que ele continue governando. Mas aí Deus diz para a gente orar porque os milagres vão acontecer. Então nós ficamos naquela situação de cristãos na expectativa, mas em oração. Se já houve momento de orar, agora é muito mais a necessidade de oração pela situação que se avizinha. Brevemente, nos próximos dias, nós vamos ver muita coisa acontecer de ruim neste país.